Hoje, conheceremos 20 fotos raras e impressionantes que, segundo muitos, podem apontar para a precisão de alguns relatos bíblicos. De supostas rodas de carruagens encontradas debaixo d'água no Mar Vermelho, associadas por alguns ao exército do faraó, até a enigmática coluna de sal que muitos identificam como a esposa de Ló, essas imagens oferecem uma janela fascinante para a história bíblica. Estamos agora no lugar onde Jerusalém começou, onde tudo teve início, do lado de fora das muralhas da cidade antiga. Cada foto captura um fragmento congelado no tempo, revelando indícios que desafiam céticos e empolgam crentes. Acompanhe esta jornada enquanto exploramos descobertas incríveis, misturando arqueologia, história e mistério. E observamos fotos raras que dão vida às histórias da Bíblia de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes. Comecemos. Número 1. As rodas das carruagens do faraó encontradas no Mar Vermelho. Uma das imagens mais famosas ligadas ao relato bíblico do Êxodo é a suposta descoberta de antigas rodas de carruagens egípcias submersas no Mar Vermelho, perto da praia de Nuweiba. De acordo com o explorador Ron Wyatt, investigações subaquáticas teriam revelado rodas de carruagens cobertas por corais e outros artefatos que ele associou a um período de mais de 3.500 anos, compatível, segundo sua interpretação, com a 18ª dinastia egípcia e com a época de Moisés. Essas rodas, descritas como tendo 4, 6 e 8 raios, teriam sido preservadas por formações de coral, oferecendo, para os defensores dessa hipótese, uma possível evidência física de que o exército do faraó perseguiu os israelitas até o mar, como descrito em Êxodo capítulo 14. Filmagens feitas em expedições recentes mostram objetos espalhados no fundo do mar, interpretados por alguns como partes de carruagens, ossos de cavalos e restos humanos, sugerindo a possibilidade de um grande desastre antigo ou de uma fuga interrompida de forma violenta. Wyatt também afirmou ter encontrado uma espécie de ponte natural submersa, uma passagem no fundo do mar com quase 183 metros de largura e profundidade de cerca de 274 metros em alguns trechos. Para os defensores da teoria, essa formação poderia ajudar a explicar a passagem bíblica sobre as águas abertas. Ainda assim, é importante lembrar que muitos arqueólogos não consideram essas alegações conclusivas, e o tema continua sendo alvo de forte debate. Mesmo assim, as imagens permanecem entre as mais intrigantes já associadas ao relato do Êxodo. Número 2. A esposa de Ló. Perto da margem sudeste do Mar Morto, uma impressionante formação natural conhecida localmente como Pilar de Sal é vista por muitas pessoas como a figura da esposa de Ló, que, segundo Gênesis capítulo 19, versículo 26, transformou-se em uma coluna de sal ao olhar para trás durante a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa coluna de sal se ergue com cerca de 213 metros de altura no Monte Sodoma, uma enorme formação salina moldada ao longo de milhares de anos pela erosão, pela atividade geológica e pelas condições únicas da região. Pesquisadores israelenses também identificaram nas proximidades uma das maiores cavernas de sal do mundo, o que reforça o caráter geológico extraordinário desse local. Relatos históricos antigos dão ainda mais força à tradição. O historiador judeu Flávio Joséfo, do primeiro século, escreveu que a coluna ainda podia ser vista em sua época, algo que muitos interpretam como um sinal de que essa formação pode ter inspirado ou preservado a memória do relato bíblico. Já os geólogos explicam o pilar como resultado natural de depósitos de sal e de possíveis atividades sísmicas ocorridas há cerca de 4.000 anos. Mesmo com explicações científicas para sua origem, a combinação entre localização, aparência, geologia e textos antigos cria uma conexão poderosa com a narrativa bíblica. As imagens do lugar mostram uma silhueta estranhamente humana, o que reforça seu impacto simbólico. Para muitos visitantes, o Pilar de Sal continua sendo um lembrete visível de uma das histórias mais marcantes da Bíblia. A desobediência, o julgamento divino e o perigo de olhar para trás quando a ordem era seguir em frente. Número 3. A formação da Arca de Noé na Turquia. Uma das imagens mais discutidas quando o assunto é história bíblica é a formação de Durupunar, localizada na região do Monte Ararat, no leste da Turquia. Trata-se de uma estrutura geológica com formato parecido com o de um barco, medindo cerca de 164 metros de comprimento, o que desperta comparações com as dimensões descritas para a Arca de Noé, um dos mistérios bíblicos mais conhecidos do mundo. Segundo o relato de Gênesis, depois do grande dilúvio, a arca teria repousado sobre as montanhas de Ararat. Por isso, qualquer formação incomum nessa região chama a atenção de pesquisadores, exploradores e curiosos. Investigações recentes no local indicaram que amostras de solo e rocha contêm materiais argilosos,
depósitos marinhos e restos fossilizados de organismos aquáticos, como moluscos. Para os defensores da hipótese, esses elementos sugerem que a área pode ter ficado submersa em algum momento durante uma grande inundação entre 3.000 e 505.000 anos atrás. Além disso, varreduras com radar de penetração no solo em 3 dimensões teriam identificado linhas paralelas, ângulos retos e padrões subterrâneos que alguns interpretam como incomuns em formações naturais e possivelmente compatíveis com uma estrutura feita pelo ser humano. Pesquisadores ligados a projetos turcos e norte-americanos continuam realizando análises de solo, estudos de conservação e levantamentos geofísicos para entender melhor o que existe abaixo da superfície. Por outro lado, muitos geólogos e estudiosos argumentam que Durupunar é apenas uma formação natural, cuja aparência lembra um barco por causa de processos geológicos. Mesmo assim, a combinação de formato, localização, tradição bíblica e imagens aéreas mantém o debate vivo. Vídeos feitos por drones e fotografias panorâmicas mostram a silhueta impressionante da formação, alimentando a curiosidade de quem acredita que esse pode ser um dos maiores indícios ligados à história do dilúvio. Número 4. O mistério do Monte Sinai. Um dos lugares bíblicos mais icônicos é o Monte Sinai, a montanha onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos. Durante séculos, a tradição identificou esse local com a Península do Sinai, no Egito, perto do Mosteiro de Santa Catarina. No entanto, alguns exploradores e pesquisadores propõem que Jabal al-Laus, no noroeste da Arábia Saudita, poderia ser o verdadeiro Monte Sinai, criando um dos debates mais intensos da arqueologia bíblica. Fotos de Jabal al-Laus mostram um pico escurecido, que alguns interpretam como possível sinal do fogo divino descrito em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Nas proximidades, há petróglifos de bovinos, além de vestígios que alguns associam a uma estrutura de 12 pilares, elementos que, para os defensores dessa teoria, poderiam se conectar à experiência dos israelitas no deserto. Outra formação próxima, uma grande rocha partida, também é apresentada por alguns como uma possível correspondência com a rocha de Horeb, da qual, segundo a narrativa bíblica, teria jorrado água para o povo. Essas imagens são visualmente impactantes e ajudam a manter viva a discussão sobre a rota do Êxodo e a localização exata da montanha sagrada. Apesar disso, muitos estudiosos alertam que ainda não há evidências arqueológicas conclusivas que confirmem Jabal al-Laus como o Monte Sinai bíblico. Críticos afirmam que algumas estruturas da região podem pertencer a períodos posteriores, incluindo túmulos e construções nabatéias, e que os locais tradicionais na Península do Sinai continuam sendo considerados por muitos como mais compatíveis com a geografia e a tradição histórica. Esse mistério permanece aberto, unindo fé, arqueologia e exploração em uma discussão que continua fascinando pesquisadores e crentes. Número 5. As Muralhas de Jericó. O relato bíblico em Josué, capítulo 6, descreve a queda milagrosa das muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam ao redor da cidade durante 7 dias. Ao longo do tempo, escavações arqueológicas revelaram elementos que muitos consideram notavelmente compatíveis com essa narrativa. Pesquisas conduzidas por uma equipe alemã entre os anos de 1907 e 1909, por John Garstang na década de 1930 e por Kathleen Kenyon na década de 1950, revelaram uma grande muralha de contenção feita de pedra, sobre a qual existiam muralhas de tijolos de barro que protegiam a antiga cidade. A análise estratigráfica cuidadosa de Kenyon mostrou que partes dessas muralhas realmente desabaram para fora, algo considerado por alguns estudiosos como curioso, já que muralhas atacadas normalmente tenderiam a cair para dentro. Além disso, há evidências de uma destruição intensa por fogo, o que combina com o relato de Josué, segundo o qual a cidade queimou depois da queda das muralhas. Os escombros de tijolos de barro desabados também poderiam ter formado uma espécie de rampa, permitindo que invasores subissem e entrassem na cidade, como a narrativa bíblica descreve. O principal debate está na datação exata da destruição. Enquanto alguns estudiosos defendem que as camadas arqueológicas correspondem ao período bíblico, outros propõem datas diferentes. Entre os que defendem uma conexão com o relato de Josué está o arqueólogo Bryant Wood, que argumenta que determinados achados se encaixam melhor na cronologia bíblica por volta de 1400 a.C. As fotos das ruínas de Jericó, com suas muralhas caídas e sinais de destruição, continuam sendo algumas das imagens mais discutidas quando o assunto é a possível precisão histórica da Bíblia. Número 6. As ruínas de Sodoma e Gomorra. As ruínas associadas a Sodoma e Gomorra fascinam arqueólogos, estudiosos da Bíblia e curiosos há muito tempo. Segundo Gênesis,
Essas cidades passaram por destruição por fogo e enxofre por causa de sua maldade. Muitos pesquisadores acreditam que elas ficavam perto do Mar Morto, na região do Vale do Jordão. Escavações em locais como Tal el-Hammam revelaram uma camada de destruição catastrófica datada aproximadamente entre 1750 e 1650 a.C. Essa camada apresenta edifícios destruídos, sinais de calor intenso e concentrações elevadas de sal e enxofre em determinados pontos. Para alguns pesquisadores, esses elementos parecem dialogar com a narrativa bíblica de uma destruição repentina e devastadora. Uma hipótese bastante divulgada sugeria que uma explosão aérea cósmica, parecida em alguns aspectos com o evento de Tunguska, poderia ter destruído a cidade, gerando ondas de choque, temperaturas extremas e materiais derretidos nas ruínas. Essa explicação serviu para alguns autores conectarem o local à memória de um evento tão impressionante que teria sobrevivido em tradições orais até chegar ao texto bíblico. No entanto, essa interpretação também enfrentou críticas sérias, e o estudo que defendia a explosão cósmica recebeu contestação e retratação científica. Por isso, o tema precisa ser tratado com cuidado. Ainda assim, as imagens de Tal el-Hammam e de outros locais ao redor do Mar Morto continuam chamando a atenção por mostrarem uma paisagem marcada por destruição antiga, sal, calor e mistério. Para muitos, elas não encerram a discussão, mas mantêm viva a pergunta: teria a história de Sodoma e Gomorra uma base em acontecimentos reais? Número 7. O Tanque de Siloé. O Tanque de Siloé, redescoberto em 2004 perto da cidade de Davi, em Jerusalém, é uma descoberta arqueológica impressionante que oferece forte apoio ao contexto histórico do Novo Testamento. Esse grande tanque trapezoidal, com cerca de 69 metros de largura, era usado durante o período do Segundo Templo, a época de Jesus, provavelmente como banho ritual, ou mikveh, para peregrinos judeus que se preparavam para entrar na área do templo. Os arqueólogos Eli Shukron e Ronnie Reich descobriram degraus de pedra que desciam até o tanque, projetados para permitir o acesso mesmo quando o nível da água subia ou baixava. Isso confirma que o local recebeu utilização para imersão e purificação, exatamente o tipo de prática comum no judaísmo daquela época. A importância do tanque de Siloé cresce ainda mais por causa de sua menção no Evangelho de João. Em João capítulo 9, versículos de 1 a 11, Jesus cura um homem que nasceu cego e o manda lavar-se no tanque de Siloé. Esse milagre conecta o local diretamente a um episódio bíblico, unindo arqueologia e texto sagrado de forma rara e poderosa. Moedas e cerâmicas encontradas no sítio ajudaram a datar sua construção por volta de meados do 1º século antes de Cristo, período compatível com a Jerusalém do tempo de Jesus. Para muitos, caminhar pelos degraus de pedra desse tanque é quase como tocar um cenário real dos evangelhos. A foto do lugar não mostra apenas ruínas, ela mostra uma paisagem onde história, fé e memória se encontram. Número 8. O Túmulo do Jardim. Um dos locais mais conhecidos associados ao sepultamento de Jesus é o Túmulo do Jardim, em Jerusalém. Essa antiga tumba escavada na rocha, descoberta no século XIX, atrai há muito tempo peregrinos cristãos que buscam uma conexão física com a história da ressurreição. Embora muitos estudiosos debatam sua autenticidade em comparação com a Igreja do Santo Sepulcro, descobertas arqueológicas recentes aumentaram o interesse pelo detalhe bíblico de que havia um jardim perto do local do sepultamento de Jesus. Escavações sob a Igreja do Santo Sepulcro, conduzidas pela professora Francesca Romana Stassola, da Universidade Sapienza de Roma, revelaram vestígios de um jardim com cerca de 2.000 anos, incluindo indícios de oliveiras e videiras. Essa descoberta se conecta diretamente a João capítulo 19, versículo 41, onde se afirma que, no lugar em que ocorreu a crucificação de Jesus, havia um jardim, e no jardim havia um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. A análise arqueobotânica de amostras de solo confirmou a presença de áreas cultivadas, oferecendo um contexto físico que se harmoniza com a descrição do Evangelho. Outros achados, como cerâmicas, lâmpadas de óleo e antigas paredes, também reforçam o ambiente histórico da região. Mesmo que a discussão sobre o local exato do túmulo continue, essas evidências mostram que a descrição bíblica de um jardim próximo a uma tumba em Jerusalém não é apenas um detalhe literário. Ela se encaixa em um cenário arqueológico real, preservado em camadas abaixo de uma das áreas mais sagradas do cristianismo. Por isso, as fotos desse espaço continuam emocionando visitantes e levantando perguntas profundas sobre a história da crucificação e da ressurreição. Número 9. A Cidade de Davi.
A cidade de Davi é amplamente reconhecida como o núcleo original da antiga Jerusalém e um dos sítios mais importantes da arqueologia bíblica. Escavações recentes na encosta oriental revelaram uma rara estrutura ritual datada do período do Primeiro Templo, aproximadamente entre os séculos IX e VIII a.C. Acredita-se que esse complexo tenha recebido uso para práticas de culto antes das reformas religiosas do rei Ezequias, que centralizaram a adoração no Monte do Templo. Essa estrutura incomum inclui 8 salas escavadas na rocha, com instalações como prensa de óleo, prensa de vinho, um altar com canais de drenagem e uma grande pedra erguida. Todos esses elementos apontam para atividades rituais compatíveis com práticas religiosas mencionadas em contextos bíblicos. O arqueólogo Eli Shukron, responsável pela escavação, sugeriu que o local pode ter feito parte das práticas de culto existentes antes de serem abolidas ou centralizadas em Jerusalém. A descoberta de jarros com inscrições em hebraico, escaravelhos e outros artefatos em uma caverna próxima ajuda a situar o sítio dentro do período bíblico. A cidade de Davi também preserva estruturas monumentais da Idade do Ferro, muralhas defensivas e o famoso túnel de Siloé, associado às preparações do rei Ezequias para enfrentar o cerco assírio. Descobertas recentes de um grande fosso defensivo acrescentam ainda mais detalhes à imagem de uma capital bíblica fortificada, ativa e estrategicamente protegida. Para quem observa as fotos da cidade de Davi, a sensação é de ver as camadas mais antigas de Jerusalém emergindo da terra. Não se trata apenas de pedras antigas, mas de um cenário ligado a reis, reformas religiosas, guerras, túneis, cultos e narrativas que moldaram a memória bíblica. Número 10. A Estela de Mesa. A pedra moabita, também conhecida como Estela de Mesa, é uma das descobertas arqueológicas mais importantes relacionadas à história bíblica. Encontrada em 1868 em Dibã, na Jordânia, essa placa de basalto tem mais de 90 centímetros de altura e contém uma inscrição de 34 linhas atribuída ao rei Mesa de Moabe, datada de aproximadamente 840 a.C. A inscrição relata a rebelião de Mesa contra o reino de Israel e a recuperação de terras moabitas, em paralelo com o relato encontrado em 2 Reis capítulo 3, versículos de 4 a 27. Ela é a inscrição mais longa da Idade do Ferro encontrada no sul do Levante e oferece informações valiosas sobre a língua e a cultura moabita. O texto menciona Quemos, o deus de Moabe, a quem Mesa atribui suas vitórias, e também inclui uma das referências extrabíblicas mais antigas ao Deus de Israel, Yahweh. Um dos pontos mais importantes é a referência à casa de Onri, a dinastia real de Israel, confirmando elementos do contexto histórico conhecido pela Bíblia. Embora a estela tenha quebrado em fragmentos pouco depois de sua descoberta, estudiosos conseguiram reconstruí-la com a ajuda de uma impressão em papel machê feita antes de sua destruição. Hoje, a Estela de Mesa está no Museu do Louvre, em Paris. A importância dessa peça está no fato de ela apresentar uma voz estrangeira, moabita, falando de conflitos que também aparecem na Bíblia. Isso não prova cada detalhe do texto bíblico, mas mostra que os reinos, personagens, tensões políticas e disputas territoriais descritas nas Escrituras existiam em um mundo histórico real, com inscrições, reis e memórias preservadas em pedra. Número 11. O Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda, localizado perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, é famoso por ser o lugar onde Jesus curou um homem paralítico havia 38 anos, conforme João capítulo 5, versículos de 1 a 15. Durante séculos, sua localização exata gerou debate, mas escavações arqueológicas realizadas nos séculos 19 e 20 confirmaram a existência de um grande complexo com 2 tanques, combinando de maneira notável com a descrição do Evangelho. Conrad Schick identificou o local, que depois recebeu escavações mais profundas por outros pesquisadores. Ele possui 2 tanques adjacentes, separados por uma barragem e cercados por 5 pórticos cobertos, exatamente como João capítulo 5, versículo 2, descreve. Essa correspondência é uma das razões pelas quais o Tanque de Betesda se tornou uma descoberta tão importante para a arqueologia do Novo Testamento. A parte sul do complexo tinha degraus largos e plataformas, o que indica sua função como mikveh, um banho ritual judaico capaz de permitir a imersão de muitas pessoas ao mesmo tempo. Já o tanque norte provavelmente funcionava como reservatório, abastecendo o sistema com água fresca. Essa evidência arqueológica apoia o cenário bíblico de um lugar onde enfermos, cegos, mancos e paralíticos se reuniam, esperando o movimento das águas, que muitos acreditavam possuir poder de cura. A descoberta de estruturas romanas e bizantinas próximas, incluindo elementos ligados a cultos de cura,
também ajuda a explicar a importância do local ao longo dos séculos. As fotos do tanque de Bethesda mostram ruínas profundas, arcos antigos, paredes sobrepostas e camadas de história. Para os leitores do Evangelho de João, elas tornam muito mais concreto o cenário em que Jesus se aproxima de um homem esquecido pela multidão e transforma sua vida com uma simples ordem: levante-se, pegue sua maca e ande. Número 12. A Estela de Tel Dan. Descoberta em 1993, durante escavações em Tel Dan, no norte de Israel, a Estela de Tel Dan é uma das descobertas arqueológicas mais significativas relacionadas à narrativa histórica da Bíblia. Esse fragmento de basalto, datado do século IX a.C., contém uma inscrição em aramaico atribuída por muitos estudiosos a um rei arameu, possivelmente Hazael de Aram, que se vangloria de vitórias militares sobre Israel e Judá. O ponto mais importante da inscrição é a expressão Casa de Davi, considerada por muitos a referência extrabíblica mais antiga à dinastia davídica. Essa menção é fundamental, porque confirma que, séculos depois do período atribuído a Davi, povos vizinhos reconheciam a existência de uma linhagem real associada ao seu nome. A inscrição menciona, em parte, a morte de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e de Acasias, ligado à casa de Davi. Essa referência tornou-se um divisor de águas nos estudos bíblicos, porque ofereceu evidência externa de que Davi não era apenas uma figura literária, mas o fundador de uma dinastia lembrada em registros políticos antigos. A estela também se encaixa no contexto bíblico de conflitos entre Israel, Judá e Arã, região associada à atual Síria, durante o século IX a.C. A descoberta não resolve todos os debates sobre a monarquia unida ou sobre o tamanho do reino de Davi, mas fortalece de forma significativa a ideia de que a Bíblia preserva memórias de personagens, dinastias e conflitos reais. As fotos da estela de Tel Dan podem parecer simples à primeira vista, apenas fragmentos de pedra com letras antigas. Mas, para a arqueologia bíblica, essas letras mudaram a conversa. Elas deram uma voz externa ao nome de Davi e mostraram que uma das figuras mais importantes das Escrituras estava ligada a uma casa real reconhecida fora do texto bíblico. Número 13. A inscrição de Nazaré. A inscrição de Nazaré é uma placa de mármore com texto em grego, contendo um decreto imperial atribuído a um César romano não identificado, geralmente datado da primeira metade do primeiro século depois de Cristo. O decreto determina punição severa, até pena de morte, para quem acabasse pego violando sepulturas ou removendo corpos de túmulos. Isso revela uma forte preocupação romana com profanação de sepulturas. Embora a inscrição não mencione Jesus diretamente, alguns estudiosos e apologistas cristãos a relacionaram às primeiras alegações cristãs sobre a ressurreição. Segundo essa interpretação, o decreto poderia refletir uma reação romana a relatos sobre um túmulo vazio e rumores de que um corpo havia desaparecido. Para esses defensores, o contexto temporal da inscrição, próximo à expansão inicial do cristianismo, a torna um artefato fascinante para o estudo do Novo Testamento. A placa passou por aquisição em 1878, a partir de Nazaré, mas sua procedência exata é incerta. Análises isotópicas recentes indicaram que o mármore veio da ilha grega de Kos, o que enfraquece uma ligação direta com Nazaré ou com a Galileia. Mesmo assim, a inscrição continua importante porque mostra que, em algum momento do mundo romano, a violação de túmulos era uma preocupação suficientemente séria para gerar um decreto oficial. Seu valor está menos em provar diretamente a ressurreição e mais em iluminar o ambiente jurídico, religioso e social em que as primeiras comunidades cristãs começaram a anunciar que o túmulo de Jesus estava vazio. A foto da inscrição, com suas letras gregas preservadas em mármore, funciona como uma pequena janela para o mundo romano do primeiro século. Um mundo em que morte, sepultamento, honra familiar e rumores religiosos tinham enorme peso. Número 14. A Pedra de Pilatos. A Pedra de Pilatos é uma das descobertas arqueológicas mais convincentes relacionadas à existência histórica de Pôncio Pilatos, o prefeito romano que, segundo os evangelhos, presidiu o julgamento de Jesus Cristo. Sua descoberta aconteceu em 1961, em Cesareia Marítima, a capital administrativa romana da Judéia. Esse bloco de calcário esculpido traz uma inscrição parcialmente preservada que menciona explicitamente o nome de Pilatos e seu título, Prefeito da Judéia. A inscrição provavelmente fazia parte de uma dedicação ao imperador Tibério, a quem Pilatos serviu durante seu governo entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. A importância desse artefato é enorme, porque ele oferece evidência física contemporânea de Pilatos, fora dos textos bíblicos e dos relatos históricos de autores como
Flávio Josefo e Tácito. Antes dessa descoberta, algumas pessoas questionavam a historicidade de certos detalhes sobre Pilatos. A pedra ajudou a confirmar que ele atuou como uma autoridade real, ocupando exatamente o tipo de cargo descrito nas fontes antigas. Curiosamente, o bloco acabou encontrado reutilizado como material de construção nos degraus de um teatro romano, mostrando como objetos antigos eram reaproveitados ao longo do tempo. Hoje, a Pedra de Pilatos está no Museu de Israel, em Jerusalém. A foto dessa inscrição é poderosa porque conecta diretamente a narrativa da paixão de Cristo a uma figura administrativa do Império Romano. Não se trata de uma tradição tardia ou de uma lenda distante. O nome de Pilatos aparece gravado em pedra, em uma cidade romana real, no período em que os evangelhos o colocam governando a Judéia. Número 15. O Tanque de Gibeão. O Tanque de Gibeão é um sítio arqueológico impressionante que reforça o contexto histórico de narrativas bíblicas, especialmente os acontecimentos descritos em 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Localizado na antiga cidade de Gibeão, identificada com a atual vila de El-Gib, na Cisjordânia, esse grande tanque circular tem cerca de 11 metros de diâmetro e recebeu escavação profunda na rocha calcária. Sua engenharia é notável. Uma escada em espiral desce até o nível da água, a aproximadamente 25 metros de profundidade. O arqueólogo James Bennett Pritchard escavou o local entre os anos de 1956 e 1962. As escavações revelaram não apenas o tanque, mas também 31 alças de jarros com inscrições em hebraico contendo o nome Gibeão, confirmando a identificação bíblica da cidade. A importância histórica do tanque aumenta por causa de sua ligação com a batalha entre os homens de Joabe, comandante de Davi, e os homens de Abner, general de Saul. O episódio bíblico descreve um confronto violento perto do tanque de Gibeão, um momento tenso no processo de ascensão de Davi ao poder. Esse conflito ficou conhecido por sua brutalidade e por marcar uma fase decisiva na disputa entre a casa de Saul e a casa de Davi. O tanque, com sua estrutura profunda e sua escadaria cuidadosamente talhada, demonstra o alto nível de organização urbana da antiga Gibeão. As fotos do local mostram uma abertura circular escavada na pedra, descendo em direção à água, como se representasse uma passagem direta para o mundo bíblico. Para muitos estudiosos, o tanque de Gibeão é uma das descobertas mais fortes da arqueologia bíblica, porque une localização, inscrição, engenharia e narrativa textual em um mesmo cenário. Número 16. O altar de Tel Arad. O altar de Tel Arad oferece uma evidência material impressionante das práticas religiosas do antigo reino de Judá. Localizado a cerca de 56 quilômetros ao sul de Jerusalém, Tel Arad era uma cidade fortificada do reino de Judá e abrigava um templo bem preservado, datado aproximadamente entre 760 e 715 a.C., período contemporâneo ao primeiro templo de Jerusalém. Escavações revelaram 2 altares de calcário dentro do Santo dos Santos desse templo. Análises químicas encontraram traços de incenso queimado e, de forma surpreendente, cannabis em um dos altares. Essa descoberta chamou muita atenção porque representa uma das primeiras evidências conhecidas do uso de substâncias psicoativas em um contexto ritual judaíta antigo, sugerindo que estados alterados de consciência podem ter desempenhado algum papel em determinadas práticas religiosas. O tamanho e o desenho dos altares também lembram descrições bíblicas, como a medida do altar mencionada em Êxodo capítulo 27, versículo 1. As descobertas se encaixam no período dos reis Acás e Ezequias, lembrados na Bíblia por reformas religiosas que procuraram controlar ou centralizar o culto. Tel Arad é especialmente importante porque mostra que havia lugares de culto fora de Jerusalém, mesmo em um período em que a Bíblia descreve tensões sobre onde e como o povo deveria adorar. Isso ajuda a entender melhor o contexto das reformas religiosas mencionadas nos textos bíblicos. As fotos do altar de Tel Arad são pequenas em escala, mas enormes em significado. Elas mostram que a religião do antigo Judá não era apenas uma ideia abstrata preservada em textos. Ela tinha templos, altares, substâncias queimadas, rituais, reformas e conflitos reais, registrados tanto pela arqueologia quanto pela memória bíblica. Número 17. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim é uma das relíquias mais famosas e controversas associadas à Bíblia. Muitos acreditam que ele seja o pano funerário que envolveu o corpo de Jesus Cristo. O tecido de linho apresenta a imagem tênue de um homem que parece ter sofrido ferimentos compatíveis com crucificação, incluindo marcas que muitos relacionam à coroa de espinhos, aos pregos e aos golpes descritos nos relatos da paixão.
No entanto, sua autenticidade é debatida há muito tempo. Em 1988, testes de datação por radiocarbono indicaram que o sudário dataria de algum momento entre 1260 e 1390 depois de Cristo, sugerindo que ele seria uma criação medieval e não uma relíquia do primeiro século. Apesar disso, pesquisadores que defendem sua autenticidade argumentam que o teste pode ter sido afetado por contaminações, reparos antigos ou amostras retiradas de uma parte remendada do tecido. Estudos mais recentes, incluindo métodos com raios-x, sugeriram que o linho poderia ter cerca de 2.000 anos, o que reacendeu o debate e atraiu novamente a atenção do público. O sudário continua sendo um símbolo poderoso, tanto para crentes quanto para céticos. Sua imagem misteriosa, sua história complexa, seus testes científicos contraditórios e seu vínculo com a crucificação fazem dele um dos objetos mais estudados e discutidos do mundo religioso. A foto do sudário de Turim é diferente das outras deste roteiro. Ela não mostra uma cidade, uma muralha ou uma inscrição em pedra. Mostra um tecido marcado por uma imagem silenciosa, difícil de explicar, que há séculos provoca perguntas. Quem era aquele homem? Como a imagem se formou? E será que esse pano realmente esteve no túmulo de Jesus? Número 18. As ruínas de Hazor. As ruínas de Hazor estão entre os sítios arqueológicos mais importantes relacionados à narrativa bíblica. Hazor era uma grande cidade cananeia, descrita em Josué capítulo 11 como a cabeça de todos aqueles reinos, um centro estratégico no norte da antiga Palestina. Escavações conduzidas por Igael Yadin e outros arqueólogos revelaram fortes evidências de destruição violenta por fogo, incluindo muralhas desabadas, restos carbonizados e camadas de cinzas. Para alguns estudiosos, esses elementos se alinham com o relato bíblico da conquista de Hazor por Josué, geralmente associado por defensores dessa cronologia ao século XV a.C. O que torna Hazor ainda mais interessante é que as camadas arqueológicas indicam mais de uma destruição importante. Uma delas é associada por alguns ao período de Josué, enquanto outra, posterior, é conectada por certos intérpretes ao tempo dos juízes, quando Débora e Baraque derrotaram Jabim, rei de Hazor, conforme Juízes capítulo 4. Essa possível dupla destruição chama a atenção porque mostra que Hazor manteve importância por muitos séculos, aparecendo repetidamente no cenário político e militar da região. A evidência inclui edifícios monumentais, fortificações e áreas de culto devastadas por fogo intenso, o que lembra a descrição bíblica de uma cidade incendiada e derrotada. Naturalmente, há debates sobre datas, causas e interpretações. A arqueologia raramente oferece respostas simples. Mesmo assim, as fotos das ruínas de Hazor impressionam por mostrar uma cidade antiga destruída de forma dramática, exatamente o tipo de cenário que ajuda a visualizar as narrativas de conquista, guerra e julgamento presentes nos textos bíblicos. Número 19. A Casa de Pedro em Cafarnaum. A Casa de Pedro em Cafarnaum é uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia bíblica, pois oferece uma possível conexão direta com Jesus e com um de seus discípulos mais próximos, Pedro. Escavada sob os restos de uma igreja bizantina octogonal do V século, essa estrutura revelou uma residência simples do I século, modesta em tamanho, mas extraordinária em significado histórico. A casa era típica do período romano, com pequenos cômodos agrupados ao redor de pátios, paredes feitas de pedras irregulares e um telhado provavelmente construído com terra e palha. À primeira vista, parecia apenas mais uma moradia comum de Cafarnaum. O que a torna especial é o que aconteceu depois da época de Jesus. Cerca de 50 anos após a ressurreição, o cômodo principal recebeu reboco do chão ao teto, algo raro para casas simples daquele período, e deixou de funcionar como residência comum. Ele passou a ser usado como local de reunião comunitária, possivelmente uma das primeiras igrejas domésticas cristãs, onde seguidores de Jesus se reuniam para orar, celebrar e preservar a memória dos acontecimentos ligados ao Mestre. Centenas de inscrições em grego, siríaco, hebraico e latim foram riscadas nas paredes, muitas invocando o nome de Jesus e contendo orações. Isso sugere que o local se tornou um destino de peregrinação para cristãos antigos, muito antes da construção da igreja bizantina sobre a casa. A tradição cristã identifica esse lugar como a Casa de Pedro, mencionada nos evangelhos como cenário da cura da sogra de Pedro e de outros episódios do ministério de Jesus em Cafarnaum. Mesmo que alguns detalhes continuem debatidos, as evidências arqueológicas mostram que uma casa simples se transformou rapidamente em local sagrado pela comunidade cristã primitiva. As fotos do sítio são marcantes porque mostram camadas de fé construídas literalmente uma sobre a outra. Uma casa do I século,
um espaço de reunião cristã, uma igreja bizantina e, hoje, uma estrutura moderna protegendo tudo. Poucos lugares demonstram de forma tão clara como uma memória familiar e local pode se tornar um ponto central da devoção cristã. Número 20. O Ossuário de Caifás. O Ossuário de Caifás é uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes relacionadas ao Novo Testamento. Ele está ligado ao sumo sacerdote Caifás, que, segundo os evangelhos, teve papel decisivo no julgamento e na condenação de Jesus antes da crucificação. Descoberto em 1990, em uma tumba perto de Jerusalém, esse ossuário de calcário é ricamente decorado com rosetas e motivos florais. A inscrição nele encontrada é geralmente lida como José, filho de Caifás. Para muitos estudiosos, isso aponta para José Caifás, o sumo sacerdote conhecido pelos relatos do Novo Testamento e por fontes históricas judaicas. Análises científicas com microscopia avançada ajudaram a confirmar a autenticidade da inscrição, reduzindo a possibilidade de falsificação. Dentro do ossuário, encontraram ossos de 6 indivíduos, incluindo um homem idoso que alguns identificam como o próprio Caifás, com idade estimada em cerca de 60 anos no momento da morte. Outro ossuário ligado à família de Caifás também acabou encontrado, com uma inscrição mencionando Miriam, filha de Yeshua, filho de Caifás. Esse achado reforça a existência de uma linhagem sacerdotal importante na Judéia do primeiro século. A força dessa descoberta está no fato de que ela aproxima o mundo dos evangelhos de uma evidência funerária concreta. Caifás não aparece apenas como personagem de uma narrativa religiosa. Ele surge como membro de uma elite sacerdotal real, enterrado em uma tumba familiar com nome preservado em pedra. Ao observar a foto do ossuário, vemos mais do que uma caixa antiga para ossos. Vemos um possível elo físico com uma das cenas mais dramáticas da história cristã: o julgamento de Jesus, a tensão entre líderes religiosos e autoridades romanas, e os acontecimentos que levaram à crucificação. Ao longo desta jornada por 20 fotos raras, cada imagem abriu uma janela para o mundo antigo, aproximando fé, história e mistério. Será que essas fotos realmente provam que a Bíblia está certa? Ou será que elas mostram algo mais complexo? Que muitas histórias bíblicas nasceram em lugares reais, com pessoas reais, cidades reais, conflitos reais e memórias preservadas ao longo de séculos? Algumas descobertas parecem oferecer ligações fortes com personagens e lugares mencionados nas Escrituras. Outras permanecem debatidas, cercadas de perguntas, hipóteses e interpretações diferentes. Mas todas elas têm algo em comum. Continuam despertando fascínio. De pedras gravadas a tanques antigos, de cidades queimadas a formações misteriosas, de ossuários a tecidos enigmáticos, essas imagens nos lembram que a Bíblia não surgiu em um vazio. Ela nasceu em uma terra concreta, marcada por impérios, desertos, montanhas, mares, túmulos e cidades que ainda hoje revelam seus segredos. Agora queremos saber a sua opinião. Essas fotos são evidências convincentes? Elas fortalecem sua fé? Ou deixam você ainda mais curioso para investigar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.